Vou falar dos perigos da oração, a intercessão, como pedir oração. O que a Bíblia diz sobre orar? A Bíblia é clara ao afirmar que devemos orar uns pelos outros. Veja 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 1. Devemos sim orar por todos os homens. Mas eu quero explicar para você sobre aquilo que o Espírito Santo me revelou sobre os mistérios da oração. Concretamente, a oração que pedimos para que os outros façam por nós e a oração que nós fazemos pelos outros. Eu vou explicar aqui agora os perigos da oração, ainda que a Bíblia apoie orar por todos os homens. Vou explicar o outro lado disto. Ao longo da minha capacitação ministerial, que o próprio Espírito Santo de Deus ia me capacitando, trazendo-me verdades, revelações ocultas, eu fui perceber o perigo que é orar pelas pessoas e o perigo que é pedir oração a certas pessoas. Portanto, existe sim perigo em orar por algumas pessoas e existe sim perigo em pedir oração a algumas pessoas. Eu vou contar aqui algumas experiências que eu tive e aquilo que o Espírito de Deus me revelou sobre os cuidados que nós temos que ter ao pedir oração às pessoas e também ao orar por outras pessoas. Há cuidados a ter quando oramos por certas pessoas ou quando pedimos oração a certas pessoas. O perigo de pedir oração a certas pessoas. Que perigo há? Primeiro, você tem que entender o que significa pedir oração a alguém. Quando pedimos oração a alguém, nós estamos entregando àquela pessoa o direito, a legalidade, as chaves da pessoa entrar na nossa vida e fazer aquilo que nós não estamos conseguindo fazer. Isso é que significa a oração de intercessão. Você pede a uma outra pessoa que entre na tua vida e resolva o assunto que você mesma não está conseguindo resolver. Esse pedido de ajuda que você faz a esta pessoa, é preciso ter alguns cuidados. E o cuidado está em quem é que você está pedindo oração. Porque quando nós entregamos essa chave da nossa vida por meio do pedido da oração que estamos fazendo àquela pessoa para que ore por nós, estamos dando a ela total, livre acesso para que essa pessoa entre na nossa vida. Portanto, no mundo espiritual, essa pessoa tem direito legal, livre trânsito para entrar na nossa vida e fazer aquilo que nós pedimos. Só que as pessoas, elas não estão sozinhas. As pessoas, elas estão acompanhadas por seres espirituais. Nós sabemos que o corpo é morada de espíritos. Quem tem Deus verdadeiramente, o seu corpo é morada do Espírito Santo. Só que nem todo mundo tem o Espírito Santo no corpo. Muitos estão com algum espírito, estão com algum demônio no corpo. Muitos estão também precisando de libertação. Então, quando você pede oração a uma pessoa que está precisando também de libertação, há um demônio na vida dela, no corpo dela, o que acontece? Quando esta pessoa ora por você, os espíritos também daquela pessoa conseguem entrar na tua vida, você que pediu a oração, para também fazer o que quiser. Há uma transferência aí de espíritos, há uma transferência aí de demônios. O demônio daquela pessoa que você pediu oração, o espírito daquela pessoa que você pediu oração, consegue entrar na tua vida também e fazer o que quiser. Uma vez que você só pediu uma oração, mas porque você não vigiou quem é que você pediu oração, então essa pessoa, ela vem, até pode ter boas intenções para orar por você, mas por causa dos males que ela carrega, esses males acabam se aproveitando dessa legalidade que você entregou para entrar em tua vida também. Ou seja, o pedido de oração é uma porta que nós abrimos para que a outra pessoa venha entrar na nossa vida e faça o que quiser. Para nós que pedimos, queremos que a pessoa ore. Só que os espíritos, os seres que acompanham aquela pessoa, também vão conseguir te acessar. E é por isso que existem pessoas que quando oram por outras, a situação daquela pessoa piora. Tem isso também. Pessoas que pediram oração, em vez da situação melhorar, piorou. Porque a pessoa até orou, mas ela própria tem cargas negativas que acompanharam a oração dela. Isso é um dos cuidados que o Espírito de Deus me revelou. Tanto que chegou uma altura que Deus começou a proibir eu de pedir oração a pessoas. Porque quando Deus estava me levantando, quando Deus estava me capacitando, eu tive muitos problemas que eu precisava de muita oração. E vocês sabem que quem tem um chamado para o exercício da obra divina, o inimigo persegue muito essa pessoa para tentar impedir o exercício do chamado. Então, nessa perseguição que o inimigo me perseguia para tentar impedir o exercício do meu chamado, eu tinha a ideia de que quanto mais pessoas orassem por mim, mais ajuda eu teria. Só que Deus levantava
pessoas para dizerem: Deus quer que você ore sozinha. E eu não entendia. Eu me lembro, eu pedi oração a alguém e aquela pessoa disse para mim: Deus está dizendo para você orar sozinha. Quando você ora, Ele está ao lado de você, Ele te ouve. Aí eu orei sozinha, mas a situação apertou. Aí fui chamando mais pessoas para orarem por mim. Aí de novo Deus levantou uma mulher de um outro país. E essa mulher, e ela disse: Deus está dizendo para não procurar pessoas para orarem por você. E eu, mais uma vez, voltei a orar sozinha. Então há uma falsa impressão de pensar que quanto mais pessoas orarem por você, melhor a tua situação vai andar. Só que não. Depende de quem é que está orando por você. Se são pessoas que o diabo também está na vida delas, está tomando conta da vida delas. Se são pessoas que ainda não estão libertas, têm demônios nos seus corpos, você está também abrindo legalidade e porta para que os demônios dessas pessoas venham para a tua vida. E tem muita gente que a situação só piorou quando começou a pedir oração. Nesses casos é mais preferível até, se você não tem certeza se esta pessoa é a pessoa certa que tem que orar por mim, você dobrar os joelhos e orar sozinho, sozinha. Portanto, isso é uma das coisas que Deus me revelou, o cuidado que temos que ter e o que a oração significa no mundo espiritual e as implicancias de pedirmos oração. Tanto que Deus, por várias vezes, na altura, quando Ele ainda estava me capacitando no início, Ele proibiu várias vezes de pessoas orarem por mim. Hoje entendo por quê. Agora vou falar do perigo de orar pelos outros. Você que é intercessor, eu já recebi mensagens de pastores, mensagens de intercessoras a dizerem: Esther, a minha vida está de pernas para o ar, está tudo indo mal, mas estou fazendo a obra de Deus, oro pelas pessoas, mas as coisas pioram. É assim. É preciso ter cuidado ao interceder pelos outros. Quando você intercede pelo outro, no mundo espiritual, você está acessando o campo de batalha daquela pessoa. Então você precisa estar revestido. Ponto 1. Quando você acessa o campo de batalha da pessoa que você está orando, da pessoa que pediu oração a você, você não pode ir sozinha. Você tem que ir com Deus. Por isso, é sempre bom, sempre que alguém pedir oração a você, primeiro você tem que perguntar a Deus se você deve orar ou não. Mas a Bíblia diz que devemos orar por todos. Sim, devemos orar por todos. Mas eu estou explicando aqui o que Deus me revelou sobre os cuidados a ter. Porque a mesma Bíblia também diz que nós devemos vigiar. Por quê? Porque o inimigo, o diabo, ele também envia pessoas para pedir oração. Como é que isso funciona? Vou vos explicar, porque também já aconteceu comigo. E não uma vez. Existem batalhas que é Deus quem te levanta para você ir ajudar aquela pessoa. Então esta pessoa vem pedir oração a você. Como Deus é que te levantou como intercessor daquela pessoa, quando você entrar no campo de batalha, na vida dessa pessoa, porque você vai estar lá no nome do Senhor, você vai estar lá guerreando, orando por aquela pessoa em nome de Deus. E você vai conseguir ajudar esta pessoa, você vai conseguir resolver a vida dessa pessoa. Só que o diabo também, como é um imitador barato, o diabo também manda pessoas para pedirem oração. Vou explicar a vocês essa estratégia. Como é que o diabo envia pessoas para pedir oração? O mistério é o seguinte: quando o diabo quer te derrotar, quer te derrubar, ele quando procura as portas para entrar e ele não consegue entrar na tua vida, porque você já fechou todas as brechas. O diabo quando percebe que você é um intercessor, é um homem de Deus que ora pelos outros, o que o diabo faz? Ele levanta um agente dele. O diabo levanta um agente dele para vir te pedir oração. Como não é Deus que te mandou ir orar por aquela pessoa, o diabo já sabe que você há de ir sozinha, há de ir sozinho. Porque não foi Deus que trouxe aquela pessoa para você orar, foi o diabo que trouxe. Então, quando você ora para aquela pessoa, você entra, no campo de batalha daquela pessoa, você entrou na casa do inimigo. Você aceitou aquela legalidade de entrar na vida daquela pessoa. É aí onde o diabo te pega. É o inimigo chamando você para o território dele para te derrubar. Isso aconteceu comigo. Houve um sonho em que uma mulher morreria. Então essa mulher veio me pedir oração. E eu fiquei tão preocupada com ela por causa do sonho que revelava que ela ia morrer. E ela veio à minha casa para eu orar por ela. Quando ela chega em minha casa, eu tenho um hábito que é tirar uma palavra da Bíblia para ver se o Espírito Santo vai me entregar alguma palavra sobre aquele assunto. Então, quando ela entra em minha casa, eu abro a palavra, sai a palavra do livro de Ezequiel. Do livro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 16, que diz que Deus mataria a esposa de Ezequiel. Quando sai essa palavra, o Espírito Santo fala para mim: não ora por ela. Não ora por ela. E na hora eu entendi. Eu disse à mulher: eu disse, não posso orar por você para cancelar ou repreender essa morte. Porque a palavra que saiu aqui é de uma mulher que vai ser morta, mas é Deus que mata ela. Eu não posso ir contra a atuação de Deus.
eu não posso orar por você. E eu falei para a mulher, não sei qual é o pecado que você cometeu. Vá, ore você pedindo perdão a Deus. Mas eu não posso interceder por você. E isso é bíblico. Existem pecados que nós não devemos orar por eles, que são os pecados para a morte. O apóstolo João fala sobre isso, de não orarmos pelos pecados para a morte. Então aquela mulher estava vindo pedir oração para eu orar por ela, interceder. Provavelmente podia ser um pecado que ela cometeu e que tinha aí a sentença de morte. E ela queria colocar-me naquela guerra. Eu fui ver que era o diabo querendo me colocar naquela guerra, indo contra o próprio Deus. Cuidado com as pessoas que Deus está a tratar. Então eu não orei por ela. E ela foi-se embora. E isso é bíblico. Nem toda oração a gente tem que fazer. Existem pessoas que cometeram pecados para a morte, como a Bíblia diz, como o apóstolo João fala. E ele diz claramente que essas pessoas nós não podemos orar por elas. Senão você vai comprar uma briga até com o próprio Deus. Porque você está indo contra o que Deus está sentenciando àquela pessoa. E o diabo é tão esperto que o diabo envia esse tipo de pessoa de propósito só para você orar e se dar mal. Vou contar uma outra experiência que eu tive sobre a oração. Houve um tempo que eu estava fazendo muito esse trabalho de intercessão. Eu estava orando, fui até ao hospital orar. Estava orando pelas pessoas nas redes sociais, pessoas assim, presenciais. E o inimigo, para tentar me abater, começou a enviar pessoas para pedirem oração. E eu, inocente na altura, porque quando a gente está começando, antes do Espírito Santo nos capacitar, a gente acha que toda pessoa que está pedindo oração é Deus, toda pessoa que está vindo pedindo oração é Deus. Então, o inimigo começou a trazer pessoas para eu orar. E eu caí muito nessa armadilha. Uma amiga na altura, uma mulher que era uma amiga na altura, ela traz alguém para pedir oração a mim. E o Espírito Santo em mim me disse para perguntar a ela, por que não é ela a orar por esta amiga? Mas aquela amiga dizia, não, tem que ser Aster, tem que ser Aster. Só que na hora que ela estava falando, o Espírito Santo disse para mim, esta que está vindo pedir oração foi enviada pelo maligno, porque esta sozinha não está conseguindo matar você no mundo espiritual. Então foi recrutar uma ajudadora. E para que essa ajudadora consiga te atacar no espírito, para que os demônios dela consigam vir matar você, atacar a tua vida, você precisa orar por ela. Porque quando você orar por ela, você estará entrando na vida dela. E os demônios que estão nela vão ter direito legal espiritual para reagirem à tua oração. Logo, eles já se armaram, eles já se posicionaram. Só estão à espera que você aceite o pedido de oração, ore por ela e os demônios venham como retaliação. Foi aí que o Espírito Santo começou a ministrar a mim sobre os perigos da oração. E naquele dia eu disse, não vou orar. Eu simplesmente não orei. Então, há que vigiar você que ora pelos outros. É preciso ter o Espírito Santo para te dizer se de fato não é uma armadilha de Satanás para você entrar no território dele e ele te combater porque ele já armou aí uma estrutura, uma armadilha para te devorar, derrubar, ou se é mesmo alguém que Deus enviou para que você possa interceder e ser uma ajudadora de destino ou um ajudador de destino desta pessoa. Então vigiem nas orações, porque muitas pessoas hoje, elas estão com muitos espíritos também, porque recrutaram esses espíritos de pessoas que elas oraram. Muitas pessoas hoje, está tudo indo mal, porque oraram por pessoas que estavam sendo enviadas por Satanás e não por Deus. Porque a oração é uma abertura de porta. Você que ora pelo outro, você entra na vida daquela pessoa. E o que você vai encontrar lá, se não é Deus que está te acompanhando naquela missão, pode te derrotar o que você encontrar lá. E você também que fica pedindo oração. Você pode estar também recrutando mais demônios, além daqueles que você já está enfrentando na tua vida. Porque a oração é a legalidade para entrar na vida de uma pessoa. Então vigie a quem você pede oração e vigie a quem você também ora. Veja o que fala a Bíblia no livro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em algumas versões, a quem possa devorar. Então, o diabo, ele monta tudo isto para procurar te devorar. Por isso que a Bíblia diz que temos que ser sóbrios, vigilantes, vigiar em tudo. Porque até naquilo que você acha que não tem nenhum problema, é de Deus. O inimigo também arma aí armadilhas. Deus abençoe. Põe Jesus na linha de frente.